Josué Valando, irmãos, é irmão amado e amigo, desde que nós dois tínhamos cabelo mais preto. E se ele não em Patinga, uma cena brutal, menino. Eu fui passear lá em Patinga e falei, não vou em igreja presbiteriana, porque se eu chegar em igreja presbiteriana é possível que o pastor fale comigo, você podia pregar para nós. Falei, então me leva na igreja batista que eu quero ouvir uma palavra boa. Aí o irmão falou, vamos lá no Josué Valando, não sabia quem era essa fera. Aí eu sei que ele tinha sido contemporâneo do meu irmão Jairo, lá no Seminário do Sul, não é? Quando o culto já tinha começado, que eu falei, vou lá no banheiro para chegar ainda mais atrasado. Quando eu chego lá no banheiro, ele fala comigo assim, Jabezão, o que você está fazendo aqui? Jabezão é um título de um sermão que eu preguei por aí. Vai pregar hoje na nossa igreja. E hoje vai pregar aqui esse amigo do coração. Senhor, obrigado que o Senhor tem preservado. O Senhor continue usando ele. Por favor, deixa. E louvado seja Deus. Amém. Obrigado. Amém. Tudo. Entrega geral. Entrega geral. Gente, quero agradecer. O meu está aqui. Aí, pode falar. Você entregou para mim, ué? É pegadinha esse negócio. Mania. Gente, eu estou feliz demais de estar aqui, mas você não tem noção. Sabe aquela emoção de falar assim, poxa, realizar um sonho de estar nesse trabalho tão bonito que acontece aqui há uns 20 anos, pastor. Há uns 20 anos. Eu tenho motivo de sobra para agradecer a Deus por estar aqui. E o primeiro motivo é porque realmente uma das pessoas que eu mais admiro nesse Brasil de pastor, de liderança, é o pastor Jeremias. Eu tenho uma admiração por você, Jabezão, você não imagina, sabe? É um querido, é uma pessoa que tem o coração cheio de amor, tem o coração pastoral, é empreendedor, é de vanguarda, mas não perdeu a sua essência. E esse é um grande desafio, ser empreendedor, ser de vanguarda, ter visões fora do quadrado e manter o coração pastoral, com cheiro de gente, que gosta de abraçar a gente. Eu tenho lá na nossa sede hoje quase 17 mil pessoas. Amém. E eu vou para a porta todo domingo despedir do povo. Amém. E eu fico na porta. Pastor, mas você fica às vezes lá 1 hora. É isso mesmo. Boa. São 3 cultos no domingo. E eu fico na porta, cumprimentando. Ninguém me chama para comer pizza. Ninguém me chama para nada. Por quê? Porque vai demorar demais, mas faz parte do nosso cuidado pastoral. Eu faço uns 20 gabinetes por culto. Só ali o cara fala um negócio. Não, calma aí. Fulano, vê isso aqui para mim. Pá, 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 pá. E o cara se sentiu assistido por mim. E eu deleguei para alguém. Fica sempre um pastor do meu lado ali, só para me ajudar nos detalhes. E agora eu estou lançando um livro lá, então o camarada entra por aqui para pegar lá o autógrafo do livro, tirar uma foto comigo, ele sai por aqui. Quando ele sai aqui, já tem uma passagemzinha e tem um pastor aqui perguntando, tem célula? Tem célula? Se não tem, já pega o telefone. Então, eu já vou fazendo um filtro, aproveitando que muita gente, para poder vir tirar foto comigo, entra na fila, ele entra na fila e empurra ele para a célula, entendeu? Então, estou te falando de coisas práticas para a gente oferecer pastoreio às pessoas. Eu trouxe alguns livros aqui, eu vou ficar só até a noite, não vou poder ficar até amanhã, mas se você quiser um desses livros, está lá, 3 dimensões de viver cristão. Como que vive o crente? Ora e Deus que faça. Sai fazendo, depois pede para Deus abençoar.
Como é que é? Qual é o equilíbrio disso? É livreto, você lê rapidinho, mas pensa num negócio legal. Uma família ideal, princípios de família que você conhece, mas às vezes até o pastor deixa de colocar em prática. Decisões precipitadas. Uma decisão errada do pastor paga o preço o resto da vida. Uma decisão errada do pastor e a família paga um preço alto. Vale muito a pena pensar sobre a importância de uma decisão. Aqui é o meu devocional desse ano, Mergulho no Espírito 365. Esse livro tem gerado muitas conversões, tem gerado muito marido não crente está vindo para a igreja. Realmente são devocionais diários bem interessantes. E esse é o meu último lançamento, Acima do Medo. Qual é a tese desse livro? A tese desse livro é: acima do teu medo está a fase nova que você pode viver. Amém. Até o teu medo, você vive um ministério. Acima do teu medo, você muda de fase. E se você quer mudar de fase, eu acho que esse livro aqui pode te ajudar muito. Eu só tenho uns 30 desse aqui, 10 dos outros, esse aqui eu acho que só tem uns 5. Eu não trouxe muita coisa, então te convido a passar lá se você tiver interesse. Pode te ajudar muito na tua caminhada ministerial. Mas, gente, vamos então falar do que a gente tem que conversar hoje aqui. Eu queria pedir a vocês agora permissão para a gente orar mais uma vez. Não é que as orações que aconteceram não foram boas, não, foram ótimas. Mas eu queria pedir a Deus que Ele me iluminasse. Para chegar aqui hoje foi tão complicado. Eu cheguei meio esbaforido, porque eu acordei 4 horas da manhã, chego no aeroporto, meu voo era 6h35, chego lá, voo cancelado. Aí fala, você tem que ir na loja lá para ver, remarcar. Chego lá, tem uma fila que está dando volta ao mundo. Com 15 minutos de fila, falei, quando chegar a minha vez, qualquer voo que eu ainda chegasse na conferência, vai ter terminado. Acordei minha secretária, 6 horas da manhã, ela é brutal, ela. Ela não quis acordar, não. Aí liguei para o marido. É bom ter falando do marido. Ela fingiu que não estava vendo, é ele, não. Aí o marido... Aí eu liguei, e aí pudemos comprar uma passagem por outra companhia para estar aqui com vocês. E parece que a gente vai ter uma segunda sessão. 3 horas. 15 horas. E eu tenho um recado muito forte para você na segunda sessão também, tá? Vamos orar? Senhor, traz tranquilidade ao meu coração depois dessa correria, porque eu preciso ser canal exclusivo do Teu Espírito. Derrama o Teu favor sobre cada pessoa aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, uma das coisas que a gente mais ouve falar atualmente é sobre influência. Algumas pessoas não querem mais fazer medicina, não querem mais fazer direito, engenharia. Elas querem ser influenciadores digitais. Um influenciador pode fazer milhões por mês. Um influenciador pode fazer milhares de reais por mês, o que seria muito mais do que uma carreira convencional lhe daria. Uma pessoa com influência digital, às vezes, ela elege uma pessoa facilmente, ou ela se elege. Teve um influenciador digital no Rio de Janeiro, que ele foi preso, acusaram ele de algumas coisas, ele elegeu o pai e a irmã. Ah, é? Não posso ir, não? Pô, escreveu os dois, e elegeu os dois que nunca se envolveram com política. O poder da influência é uma coisa espantosa. Mas a boa pergunta é, e qual é a influência que nós temos tido? Porque a influência que o mundo tem oferecido é uma influência muito danosa. É uma influência de princípios, de valores deturpados, é uma influência que destrói a família, é uma influência que erotiza a criança. E eu não estou falando para a gente ser influência digital, eu estou dizendo o seguinte: como que as nossas igrejas vão lidar com o mundo da influência? Um vídeo do pastor Jeremias, ele consegue falar num dia
com milhares de pessoas. E aqui você tem um limite físico. Se você fizer 10 cultos por dia aqui na oitava, você vai chegar a um número que é infinitamente menor do que o alcance que ele tem num videozinho, num corte de vídeo, que às vezes viraliza, como eu já vi vários dele com outras pessoas, ele, pastor Hernandes. Nós precisamos entender que temos que ter uma influência, só que a nossa influência não é uma influência só do discurso. O digital, ele faz uma influência muito voltada para aquilo que ele decidiu mostrar, dancinha, falar sobre um assunto, xingar os outros. Nós não temos uma influência apenas de discurso. O que nós precisamos mesmo hoje é ter uma igreja que mostre o que é ser santo, que mostre o que é amar pessoas, que mostre o que é acreditar que uma vida correta de trabalho não pode ser nunca jogada fora por qualquer oportunidade de facilidade. Por que eu estou te falando isso? Porque quantos pastores estão vendendo o seu apoio nessa campanha política? Quantos pastores vão trocar cargos no gabinete de alguém por um apoio? Nós temos que mostrar que a nossa influência é uma influência exponencial. Amém. E ela é exponencial porque ela é trabalhada por uma força sobrenatural. Amém. A força do Espírito Santo, que faz a gente ser apaixonado por Deus e por pessoas. E por mais que a gente não tenha o que gostaria, por mais que a gente não alcance o que a gente gostaria, não tem problema, a gente consegue estar confortado naquele que nos chamou, naquele que nos resgatou, naquele que nos amou primeiro e que nos deu o privilégio para nós aqui de sermos ainda líderes no reino de Deus. Eu sou assalariado para fazer alguma coisa de vulto eterno. E quando eu era analista de sistemas numa multinacional americana e depois eu era coordenador de sistemas de um banco de investimentos, eu trabalhava para enriquecer alguém numa vida efêmera, passageira. Nós somos privilegiados, pastor, mas eu nem ganho muito, sim, mas o que você ganha no céu não dá para contar. Talvez aqui você não tenha o salário que você gostaria, mas certamente as coisas que você faz produzem uma riqueza celestial que você não vai dar conta de usufruir de tanta alegria. Meus queridos irmãos, por que será que quando a gente morre, a gente vai ou para o paraíso, né? Ou seja, Abraão, a Bíblia fala assim, e quando o ímpio morre, ele vai para o lugar de tormento. Por que a gente já não tem logo o julgamento final e já resolve tudo? Um pouquinho de teologia. A minha explicação para isso é muito simples. Nós não temos uma definição total. Por quê? Porque até quando a gente morre, as obras que a gente produz continuam. Amém. Você ganhou alguém para Jesus, que quando você morreu, essa pessoa continua mudando cenários, mudando sociedades, mudando cidades. É galardão que está vindo para a tua conta. Tem pessoas como Zaqueu, que até hoje nos abençoam. É ele mesmo. Tem aquela serva de Naamã, que até hoje nos dá aula. É boa. E eu já ouvi um sermão seu sobre ela. Acho que foi na Cepal, não sei. A gente é abençoado e a gente abençoa. E quando a gente morre, se a gente deixou um legado, a gente continua contabilizando para a nossa recompensa eterna. Meus queridos irmãos, mas quais são os valores para uma igreja
ser uma igreja de efeito exponencial. Amém. Ah, pastor, por uma igreja ter efeito exponencial, influência exponencial, ela precisa ter o método A, o método B, o método C. Não, queridos. Muito antes dos métodos, o que nós precisamos é saber a realidade dos nossos valores. O que são valores? São a nossa essência. Os nossos valores são os princípios que norteiam a nossa forma de viver. E quais são os valores que uma igreja tem que ter para ser uma instituição eterna, uma instituição divina, uma instituição de efeito eterno? Quais são esses valores? Eu queria ler com você um texto que nos ajuda a entender quais são os valores de uma igreja de influência exponencial. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, no versículo 7. João capítulo 4, no versículo 7, nós temos uma história que todos aqui conhecem, de Jesus com a mulher samaritana. E diz assim o texto de João capítulo 4, versículo 7. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tem marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: o que queres saber? Ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa. Mas ele disse: tenho algo para comer que vocês conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Amém. Esse texto gracioso fala de um encontro de Jesus. Jesus chega até um poço, ele está cansado, os seus discípulos dizem: mestre, fique aqui do lado do poço e nós vamos buscar comida.
De repente chega uma mulher samaritana. E quando essa mulher chega, Jesus fala com ela: você não pode me dar água? A mulher vira para Jesus e fala assim: você é judeu, eu sou samaritano. Você é homem, eu sou mulher, você está falando comigo, não estou entendendo nada. Aí ele fala para ela assim: olha, se você soubesse com quem está falando, você me pediria uma água viva, você nunca mais ia ter sede. Alguém aqui já tirou água de poço? Quem já tirou água de poço? É fácil? Aquele balde pesado, cheio de água, e você tem que puxar com uma corda ou com uma corrente. Aquilo dói na mão, mas dói demais. E você tem que puxar devagarzinho, que se balançar muito o balde, balança e a água derrama toda, sim ou não? É um exercício exaustivo. Quando Jesus fala de uma água que não dá mais sede, ele fala: me fala mais. Aí Jesus fala para ela: faz o seguinte, primeiro vai lá e busca o seu marido. Ela fala: eu não tenho marido. Jesus fala: não tem mesmo. E tem um detalhe: os 5 que você já teve também não era seu marido, não. A mulher fica impressionada e fala: vejo que o senhor é profeta. Posso fazer uma pergunta? Pode. O meu povo fala que a gente deve adorar no Monte Gerizim. O seu povo diz que a gente deve adorar em Jerusalém. Onde que eu posso adorar a Deus? Jesus vira para ela e fala assim: está chegando o dia, está chegando a hora em que você vai entender que não tem nada a ver com o monte, mas que Jesus está procurando os verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A mulher fica encantada com Jesus. Nisso chegam os discípulos, vê ele conversando com a mulher samaritana, ficam chocados. Mas ninguém tem coragem de perguntar por que ele está falando com aquela mulher. A mulher vai na cidade e fala: gente, eu encontrei um homem que falou minha vida toda. Eu acho que eu encontrei o Messias. O povo da cidade vem, e eu não continuei lendo o texto, porque eu vou ler depois, e uma multidão se rende aos pés do Senhor. Amém. Esse texto, para mim, é o texto que representa de forma muito clara quais são os princípios, quais são os valores que efetivamente vão gerar uma influência exponencial para a igreja. Porque método, eu conheço igreja em célula que não avançou, eu conheço igreja sem célula que avançou, eu conheço igreja com 100 ministério de família, com 100 ministério de jovem, com 100 campanha, com 100 isso. E a gente vê que muitas vezes não é um método que vai resolver o problema. É claro que a gente precisa ver os princípios. E quais são os princípios que levam uma igreja a uma influência exponencial, de forma que a gente possa enfrentar a influência maldita que o nosso povo tem recebido? Primeiro, uma igreja precisa formar cristãos cheios de paixão por vidas. Amém. Meus irmãos, se nós líderes não formos um instrumento de colocação, de inserção, de paixão no coração, vai ficar difícil. Se eles olharem para a gente como técnicos eclesiásticos, como pessoas de formatos, de ministérios, como pessoas que gostam de tudo organizado, em ordem, mas eles não verem em nós paixão por vidas, vai estar tudo limpinho, organizado, mas não vai ter paixão, não vai ter fogo. Meus amados irmãos, um cristão sem paixão é sinal de imaturidade. Um cristão sem paixão, um pastor sem paixão, é sinal de muita imaturidade. Dá uma olhada só, havia ali uma mulher que está ali num poço. Jesus estava ali só descansando. Jesus não estava ali para fazer ponte de pregação. Jesus não estava ali para começar uma nova igreja. Jesus estava ali descansando. Mas quando ele viu uma mulher carente do amor de Deus, ele foi para cima. Jesus não desperdiça uma chance.
Ele viu o Zaqueuzinho lá em cima da árvore, sujeito desgramado, roubava os outros, passava os outros para trás, fazia chefe de família, passar aperto financeiro para cuidar dos filhos, por causa do imposto abusivo. Ele olha para cima e fala: vem cá, cara, eu vou na tua casa. Ele viu o endemoniado gritando, falou: vem cá, quero falar contigo. Jesus não olhava as pessoas pelo seu estereótipo. Jesus não olhava as pessoas pela afronta que elas representavam para a sua fé. Jesus teve um encontro casual, transformou em evangelismo. Sabe por quê? Porque o amor impulsiona. Amém. O amor impulsiona. Agora, paixão por almas não vem por acaso. É boa. É preciso saber duas coisas. Primeiro, as pessoas não são apenas o que representam, elas têm almas sedentas. Amém. Aquela mulher tinha uma vida questionável, pastor. Aquela mulher estava no sexto homem que não era marido dela. É boa. Aquela mulher tinha uma vida completamente estragada. Mas aí, no versículo 20, a gente lê uma coisa que me deixa assustado. Ela fala: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Moço, onde que a gente deve adorar? Tinha uma mulher de vida destruída, uma mulher que talvez se atravessasse a rua para ninguém falar: olha lá o pastor passando perto daquela mulher. Jesus deu um dane-se para isso. Jesus não quis nem saber. Jesus foi até ela. E quando Jesus a aborda e começa a falar o coração dela, o que ele descobre? Que ela fala assim: eu tenho maior vontade de adorar. Mas nunca ninguém parou para me explicar como. Nunca ninguém me deu mais detalhe. Eu escutei falar, mas quando olham para mim, ninguém se sente motivado a investir em mim para esclarecer minhas dúvidas. A segunda coisa que a gente precisa entender para ter paixão por alguém é que toda semente do evangelho lançada sobre uma vida nunca será em vão. Por que estou dizendo isso, pastor? Porque no versículo 25, ela diz assim: disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Alguém falou isso para ela. Ela queria saber aonde adorar, e ela sabia que o Cristo viria. Essa mulher ouviu de alguém sobre o evangelho. Quem semeou nem sabia que ela encontraria com o Rei dos Reis. É isso. Quem semeou não tinha a menor noção que o Espírito Santo faria algo exponencial na vida dessa mulher. Você às vezes é envolvido com uma pessoa que te dá trabalho, aquele Zé Cachaça, aquela pessoa complicada, ranhenta, crítica. Mas se o Espírito Santo pegar essa pessoa, talvez ela seja instrumento para alguma coisa que você nunca imaginou. Talvez a bomba atômica do teu ministério está tão encoberta por sujeira, a bomba atômica do teu ministério está tão encoberta por teias de aranha que você não consegue ver o diamante que tem ali. Mas se a gente tem paixão por almas, a gente sai lapidando tudo, uma hora a gente descobre o diamante. Meus queridos irmãos, a paixão vai acontecendo. Se você nunca chorou por pessoas, eu pergunto: qual é a sua paixão? Eu estava em Orlando, na empresa de um amigo meu, aí chegou lá um amigo dele, me apresentou, aí o rapaz falou: eu sou evangélico também, começamos a bater papo e tal. E aí o rapaz contou para mim a história dele, pastor Jeremias. Aquele rapaz morava na Rocinha, a maior favela da América Latina, lá no Rio de Janeiro. A mãe dele teve um caso lá, ele nasceu. O pai dele meteu ao pé, ele não sabia nem quem era o pai. A mãe dele se envolveu com um traficante, batia nela, drogava ela. O cara, um empresário bem-sucedido, em Orlando, podendo passear nos Estados Unidos,
Mas quando ele chegou nessa parte da história, a lágrima descia. E aí ele contou para mim que um dia ele estava voltando da escola com os amigos dele. E quando ele está subindo no morro com os amigos dele, ele encontra a mãe dele, toda machucada, seminua, deitada no chão, as pessoas passando para lá e para cá, fingindo que nem estavam vendo. E ele pega a mãe dele toda suja, machucada, drogada, bota no ombro e tenta levar para casa. Só que um dia falaram de Jesus para ele. Só que um dia falaram que o pai dele foi embora, mas o pai verdadeiro ficou. Um dia falaram para ele que a mãe dele podia ter defeito, podia ter muito defeito, mas o pai dele era perfeito e ia usar toda a desgraça que ele viveu para fazer uma obra de graça que nunca ele imaginou. Hoje, por causa do evangelho, ele mudou de vida. Eu fui para um encontro no interior de São Paulo, e aí o meu voo era até Ribeirão Preto. Cheguei em Ribeirão Preto, tinha que pegar um carro, mais quase 2 horas de viagem até a cidade que eu estava indo. Peguei lá o Uber mais caro da minha vida, pensa no Uber caro, foi aquele. E aí, o rapaz foi me levando e a gente foi batendo papo. E eu fui falando para ele, falei, olha, eu tenho um amigo que é pastor em Ribeirão Preto, e, cara, você tinha que ir lá, cara, é uma igreja muito boa, é uma igreja assim, é uma igreja assado, Deus vai falar com você, Deus tem plano na sua vida, e fui falando, e lá pelas tantas ele fala assim para mim, eu acho que a minha mulher frequenta essa igreja. Eu falei, tu está de brincadeira, a tua mulher vai com as tuas 2 filhas para a igreja e você não vai? Não, às vezes. Não, tu está de palhaçada. Tu só pode estar brincando comigo. Rapaz, a sua mulher com suas 2 filhas vai lá orar, você pega estrada todo dia, você pega as pessoas no aeroporto e pega estrada o tempo inteiro, pode passar vaca, pode passar caminhão, pode passar cavalo. Cara, você corre risco de vida todo dia, tua mulher orando e você não vai? Calma aí. Peguei o telefone e liguei, Danilo Figueira, Jabezão também. Liguei para o Danilo, olá Josué, tudo bem? Danilo, posso botar no vídeo aqui? Pode, botei no vídeo. Falei, Danilo, eu tinha lá uns 40 táxis lá, ó, mais uns 20 Uber lá. Eu peguei desse moço aqui, ó, acho que é Márcio o nome dele, até esqueci. Márcio, peguei do Márcio aqui, ó. E sabe o que eu descobri, Danilo? Está vendo ele aqui, ó? Tá. Descobri que a mulher dele frequenta essa igreja. É mesmo? É. Só tem um detalhe. Ela vai lá e ora por ele. Mas ele não está indo. Você acredita? Não dá para entender isso, né? Não, sem graça. Falei, Danilo, só Deus vai me colocar nesse táxi para esse homem entender o propósito do pai da vida dele. É verdade, Josué. Eu falei, Danilo, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Se ele for domingo na igreja, você ora por ele? Você pede a Deus para fazer uma obra na vida dele? Porque a mulher dele está guerreando sozinha. O cara já não sabia o que fazer, cara. O cara estava branco. E eu mostrando o Danilo assim, ó, cara na cara dele, assim, ó. Ele falou, não, oro sim. Eu falei, e aí? O que você vai fazer? Ele falou, não, tá, eu vou. Eu falei, irmão, é palavra de homem. Você assume o compromisso. Deus me mandou aqui, você está entendendo? Não, eu vou. Então, Danilo, muito obrigado, tá? Vou continuar meu papo aqui com ele aqui, tá? Valeu, um abraço, irmão. Pô. Irmão, se você pegar um táxi, 2 horas com uma pessoa, se você não falar de Jesus, você tem que ir para o inferno. Eu acho que você é tão negligente que o inferno é o mínimo na sua vida. Na boa. Ainda mais um líder, você concorda comigo? Se um pastor não entende sua missão no dia a dia,
Se um pastor chega num restaurante, um cara vem, serve o arrozinho, o feijãozinho, a galinha, a saladinha, serve tudo, você não fala nada do evangelho para ele, cara, na boa, compra um Uber. Ou então muda de vida. E é por isso que eu estou aqui. Para pedir para você não abrir mão do teu chamado. E assumir uma postura de paixão por almas, porque o teu povo depende de ver a chama na tua vida. Em segundo lugar, segundo princípio, para uma influência exponencial da igreja, uma igreja não pode se conformar em perder ninguém. Não pode perder ninguém. Olha o versículo 9, o que a gente lê aqui no capítulo 4, versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Judeu e samaritano, meu amigo, é Atlético e Cruzeiro, irmão. O negócio é feio. Eles não têm a menor ligação, há um ódio. A mulher fica espantada. O senhor falando comigo. As questões raciais para Jesus não interferiu em nada. Ah, mas a mulher de uma vida suja, teve um monte de homem na vida dela. Imagina naquela sociedade uma mulher com essa vida. Hoje, tem mulher que tem cantor aí que adora contar das suas peripécias sexuais. Naquela época não, irmão. Naquela época tinha até apedrejamento para certas circunstâncias sexuais. Essa mulher é uma mulher de uma vida podre. Jesus não estava nem aí para a história pregressa dela. Ele estava a fim de fazer uma história para frente. Jesus não queria perder ninguém. Ah, é samaritano? Eu amo. Ah, é índio? Eu amo. Ah, é nordestino? Eu amo. E é do sul? Também. É venezuelano? Eu amo. É esquerdista? Eu amo. Jesus. Amém. Agora E nós também, né, irmãos? Temos que amar. Temos que amar, não precisamos concordar. Mas não podemos entrar no jogo do grito, no jogo do xingamento. Porque tem gente que, se não for a gente, eles vão para o inferno. Aliás, eles estão doidinhos para ir. Eu tinha um irmão lá na igreja, e ele é de uma comunidade lá do Rio de Janeiro, chamada Tijuquinha. E ele se afastou da igreja. A mulher dele veio falar comigo: pastor Josué, o meu marido, ele está na cachaçada de novo, nas mulheradas de novo, eu estou sofrendo muito, ele chega de madrugada bêbado e marca de batom na roupa, negócio horrível, pastor, eu não sei como é que eu vou fazer. Eu falei: puxa vida, que recaída. E aí eu comecei a ligar, ele não me atendia. Aí um dia eu fui para lá, falei: que hora que ele chega em casa? Tal hora. E eu fiquei lá de tocaia, esperando ele chegar em casa. E aí ele não apareceu. Passou uns 2, 3 dias, fiz tocaia de novo. Ele não apareceu. E eu fiz umas 3 vezes isso. Quando eu ia passar por perto, assim, eu já entrava lá, parava e ficava lá no carro esperando para pegar ele em casa. Não consegui falar com ele. 1 ano e meio depois, eu estou na igreja, aparece o cidadão, todo arrumadão, bonitão, com um biblão na mão. Falei: fulano, você aqui? Ô, pastor. Eu falei: cara, quanto tempo, que alegria te ver. Ele fala para mim assim: pastor, eu estou de volta. Eu falei: mas como é que foi isso, rapaz? Me conta, como é que foi esse retorno aí? Ele fala para mim assim: pastor, eu fui para o mundão mesmo, mas todas as vezes que eu vi o senhor de tocaia,
Eu falei, você me via lá? Via, pastor. E eu ficava no barzinho, tomando a minha cerveja, esperando o senhor ir embora. E teve um dia que o senhor me fez esperar muito tempo, hein? E quando eu lembrava que a igreja tinha tanta gente, e eu, um homem pobre, trabalhador de posto de gasolina, e o senhor ficava ali querendo me ajudar a salvar minha vida e da minha família, isso ficava na minha cabeça martelando. Volta e meia eu lembrava disso. Boa. Queridos, se a gente desistir de alguém, a gente não vai ver as restaurações e milagres que Deus quer fazer. Nós não desistimos de ninguém. Segundo valor, princípio, isso vai acima do método, concorda? Mas em terceiro lugar, uma igreja que tem uma visão exponencial, uma influência exponencial, é uma igreja que promove maturidade pelo discipulado. Pastor, onde é que tem discipulado aqui nesse texto? O senhor está forçando o texto. Não, calma aí, deixa eu me explicar. É bem verdade que Jesus não continuou ali muito tempo, mas diz o texto uma coisa interessante. Olha o versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram em que ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. E por causa da sua palavra, muitos outros creram. Versículo 42. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Jesus, ele recebe um convite, o senhor não pode ficar mais tempo com a gente? Jesus fica com ele mais 2 dias. O que Jesus ficou fazendo lá? Aprendendo culinária? Jogando videogame? Jesus fica 2 dias, discipulado. Agora, 2 dias de Jesus é discipulado que a gente não faz um ano inteiro, na vida inteira, meu amigo. 2 dias com Jesus anunciando, e ele fala assim, antes foi o que você disse, agora nós o ouvimos, e agora entendemos que ele é o Salvador, entendemos que teve esclarecimento. Aleluia! Intensidade. Por que a gente diz não para algumas coisas? Por que a gente diz sim para outras? Por que a gente não joga em jogo de azar? Por que a gente não se embebeda? Por que a gente não usa droga? Por que a gente não frequenta certos lugares? Por que a gente acha que família é nesse formato aqui? Por que a gente acha que sexo é dessa maneira aqui? Porque nós temos que explicar, falar não é insuficiente. Eles têm muitas fontes de informação. A nossa juventude não vai abraçar uma teologia bonita, vai ficar ouvindo ex-pastor, porque eu não chamo de pastor, ex-pastor que fica por aí tentando minar a igreja, depreciar a igreja, colocar valores distorcidos sobre a igreja, acabar com a mentalidade de santidade da igreja. Mas a culpa é nossa também. Porque nós não temos uma cultura de discipulado. Querido, o discipulado, ele é fundamental. Pastor, você tem que ter um grupo de pessoas que você leva para o outro patamar. Hoje, a atitude, o pastor pediu para eu contar um pouco. Eu saí de Ipatinga, onde o pastor pregou por 2 vezes, e um dia tinha uma jarra de água em cima da mesa, você lembra disso? Lembro. E ele propôs de fazer um batismo com toda a igreja. Esses presbiterianos são fáceis, não. Queria batizar a minha igreja com uma jarra de água só. Jarrona de água, dá para batizar todo mundo aqui. E aí eu fui chamado para uma missão de Deus. E eu entendi isso num encontro da CEPAL, onde eu ouvi um homem chamado irmão André. Não era apóstolo, não era bispo, não era patriarca, não era nada. Só era chamado de irmão, mas pensa no apóstolo. E aí eu fui para Ipatinga, saí de Ipatinga, fui para o Rio de Janeiro,
nós tínhamos lá menos de 30 pessoas, e nós começamos lá a trabalhar, e a igreja foi crescendo, e de 27 nós fomos para 100, 200, 300, 500, 1.000, 2.000, 5.000. Hoje nós estamos com quase 39 mil membros, nós estamos em 7 países, nós estamos com 63 igrejas, até o final do ano nós seremos 83 igrejas, nós temos mais 20 igrejas que nós estamos abrindo agora nos próximos 3 meses, e tudo isso foi acontecendo, e uma coisa que a gente não abriu mão é o discipulado. Eu tenho discipulado de contato com pessoas individualmente, sim, mas independente disso, todos os nossos pastores têm seus discipuladores e eu invisto num discipulado de todo o grupo de 15 em 15 dias. Uma semana eu encontro com os discípulos da sede e outra semana eu encontro com todos os pastores do mundo inteiro. Quem não pode estar presente é online, e a gente ministra ao coração de todo mundo, esclarece, mostra como resolve isso, como resolve aquilo, diz uma situação que aconteceu na igreja, como lida com isso, como lida com aquilo, diz de algum risco para a igreja hoje, fala de alguma coisa que está acontecendo agora no mundo, que pode ser um perigo para a juventude, e a gente está o tempo inteiro nutrindo todo mundo na mesma base. E é por isso que a igreja tem avançado. E é por isso que a gente não passou, pode passar? Pode, mas não passou por nenhuma divisão. Não passou por nenhuma divisão, graças a Deus até hoje. Pode acontecer? Pode, mas não aconteceu. E um dos motivos é a conexão, é o discipulado, é chamar para perto, é falar olho no olho o que tem que ser falado. Pastor, um princípio de uma igreja exponencial é discipulado. Algumas pessoas querem correr, mas se correr e não tiver pilar bom, você vai construir uma coisa grande que vai ruir. A base tem que ser forte, o conceito tem que ser forte, os valores tem que ser forte. Tem um curso que eu ministro chamado Impulso Pastoral, e eu explico muito sobre isso, sobre a cultura da organização, como que a gente faz isso acontecer. E, inclusive, eu quero dar 10 vagas do Impulso Pastoral para pastores que são de igrejas com menos condições, para o pastor Jeremias fazer como ele quiser, vai sortear, ele vai fazer como ele quiser. Estou dando 10 vagas, pastor, para o senhor abençoar pastor que não tem condição de pagar o impulso pastoral, tá certo? A gente tem um gasto muito grande, eu tenho que fazer tráfego no Brasil inteiro, só para chegar no Acre, em Rondônia, todo mundo sabia que existe o curso, é uma dinheirada. Mas esses 10 que o senhor vai selecionar ou vai sortear, eles vão para lá com tudo pago, em nome de Jesus, tá? E eu quero recebê-los lá, inclusive com alimentação. Tá bom? Beleza? Então tá bom. Ó, já tem gente recebendo aí. Agora, me diga uma coisa. Qual é o poder do discipulado? Você quer um exemplo prático? Quem seria Paulo sem Barnabé? Como assim, pastor? Cara, o Paulo sem Barnabé é um Zé Mané. Até rimou. Como assim um Zé Mané? O cara era um teólogo, o cara é um conhecedor, o cara cheio de conhecimento, um cara apaixonado por Deus, mas não sabe trabalhar. Que isso, pastor? Vamos lá. Ele se converte no caminho ele está cego. Alguém conversa com ele. Ele daqui a pouco passa a ver novamente. Um homem pega ele e leva para Jerusalém. O nome dele? Barnabé. Barnabé o leva até Jerusalém e o apresenta para os apóstolos. Os apóstolos estavam ressabiados, porque ele matava a gente. Estevão morreu aos pés dele. Mas aí ele chega lá em Jerusalém, ele começa a pregar. E quando ele começa a pregar, o que acontece? Ele começa a machucar os outros, ele começa a ferir os outros. Ele é daquela pregação do tipo assim: aqui, seus fariseus, vocês são tudo uma porcaria do inferno, vocês vão para o quinta dos infernos se você não se converter. Ele é muito duro, ele não tem jogo de cintura, ele não tem maleabilidade nenhuma. Bem-aventurados os flexíveis, porque não quebrarão, não é isso, irmão? E ele não tem habilidade, e ele começa a fazer tanta confusão. O que os apóstolos fizeram? Amigo, mete o pé,
vai para a tua cidade, vai para Tarso lá, segura as pontas lá, para você não morrer. Você está arrumando confusão na cidade inteira. Ele vai para Tarso, Paulo vai para Tarso. Deixa eu te perguntar uma coisa. 5 anos depois, Barnabé vai chamar ele para ajudar na igreja de Antioquia. Paulo tinha fundado uma igreja? Sim ou não? Hã? Não. Desenvolveu algum ministério social lá? Abriu uma casa de profeta lá? Fez um seminário lá? Fez nada. 5 anos. Os apóstolos falaram que ia buscar e nem buscaram, deixaram ele lá. Falaram, esse cara é problemático demais. Esse cara é problemático demais. 5 anos. Aí o Barnabé fala, vem para Antioquia, preciso de você. Aí vamos ensinar teologia para o povo, vamos ensinar a Bíblia para o povo. Aí daqui a pouco está o Paulo. Por que você? Meu? Aí o Barnabé, Paulinho. Mas amor, filho, nem todo mundo entende como você não, nem todo mundo aprendeu como você não, nem todo mundo teve a experiência que você teve não, as pessoas estão em processo. Ah, tá bom. Oi, querido, isso, melhorou. Aí daqui a pouco vem o irmão lá, não, Paulo, porque tu não vai fazer? Então não faz. Aí o Barnabé, Paulo, se você desistir dele, quem vai ajudar ele a seguir o caminho da fé? Paulo, Jesus morreu por você, você era um nada, cara, você era um porcaria, você matava gente, rapaz, e agora você não vai ter misericórdia? Pô, Barnabé, precisava jogar na cara. E Paulo vai se moldando, chega uma hora que Barnabé fala assim, quer saber? Assume você o controle, agora eu sou o teu auxiliar. O discipulado te leva a um lugar que sozinho você não chega. Eu, quando comecei na cultura do discipulado, eu fui discipulado um bom tempo pelo pastor Geraldo, da Igreja da Paz, lá de Santarém. E o pastor Geraldo é um homem que tem menos cursos que eu, menos formações que eu, mas ele tem uma vivência com Deus absurda. Ele tem uma experiência pastoral incrível. E a gente começou a caminhar junto. E quanta coisa aquele homem me ensinou. Meu pai me ensinou demais, é o meu maior discipulador. Pastor Geraldo me ajudou demais. Como foi importante as nossas conversas. Ah, querido, você precisa ter uma cultura de discipulado na igreja. Mas tem uma quarta coisa que é fundamental numa igreja exponencial. Uma igreja que convive semanalmente em células. Pastor, está forçando o texto. Como é que você está vendo célula nesse texto, pastor? Pastor, cuidado, não faz uma exegese forçada. Querido, deixa eu me explicar. Havia templo em Samaria? Havia centro de adoração em Samaria? Havia algum local para encontro dos cristãos em Samaria? Não. Aonde que eles se reuniam? Nas casas, nas ruas, embaixo de árvore, perto de um lago, perto de um poço. Meus irmãos, aquele povo manteve a sua unidade como igreja sem ter uma igreja física. Como que eles viviam? Em célula. Agora, pensa comigo, vamos fazer junto agora um momento da célula? A célula está reunida lá em Samaria. Daqui a pouco quem chega? A mulher samaritana. Oi, gente. O pessoal da célula fala irmã. A mulher da vida torta agora é irmã. Você estava atrasada, nós estamos sentindo sua falta. É porque eu tenho um negócio para contar para vocês. Fala, está todo mundo curioso. O que foi? Vocês lembram que quando eu me converti,
eu abandonei aquele homem que eu estava vivendo com ele? Lembro. Pois é, e eu decidi viver em santidade. E eu não me envolvi com mais nada. Mas vocês acreditam só? O fulano se converteu. E ele me pediu em casamento. E eu queria perguntar se vocês podem ser os padrinhos. A célula explode em alegria e fala: ei, glória a Deus, e abraça ela e tal. Daqui a pouco entra um rapaz: oi, amor, tudo bem? Graça e paz. Já dá logo um graça e paz. A célula abraça os dois, bota os dois de joelho, ora sobre eles, fala: Deus, muito obrigado, porque onde abundou o pecado, superabundou a tua graça. Obrigado, porque aonde tudo parecia destruído, fora do lugar, agora está organizado e está reconstruído. Obrigado por onde havia vergonha, agora tem júbilo. Deus abençoa esse casal. Nós estamos aqui te suplicando isso no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, célula é isso. Célula é esse lugar de recomeço. Célula é esse lugar de aconchego, de amor. Não é uma reunião para cumprir uma tabela, chamar visitante e então ver se multiplica para a igreja crescer. Não é isso. Célula é um ambiente do amor, da convivência, do carinho. Se multiplicar, maravilha, melhor ainda. Se não multiplicou, vamos tentar consertar, mas o que não pode ficar de fora é a presença de Deus. O que não pode ficar de fora é o amor, é a comunhão, é a paixão. Mas, em último lugar, quais são os princípios para uma igreja exponencial? Quinto, não podemos abrir mão do espírito de fé. Se tiver alguém no teclado, pode vir. Queridos, nós não temos como conduzir igreja se nós não formos tomados por espírito de fé. Espírito de fé é você olhar para o que você vive hoje, talvez o que você vive há 10 anos, e falar assim: eu posso viver alguma coisa que eu nunca vivi. Eu posso viver uma coisa que em 20 anos de ministério eu não vivi. Eu posso ter uma reviravolta no meu ministério que as pessoas vão se assustar. E eu queria te falar, é possível. E eu conheço muitos homens que depois de cabelos grisalhos deram uma mudança no seu conceito ministerial, no seu formato ministerial, na sua essência ministerial, e eles romperam. Dá uma olhada nesse texto. O texto diz que Jesus falou para uma mulher de vida podre sobre o amor de Deus. Uma mulher ferida. Uma mulher que foi abusada por muitos homens. Uma mulher que foi violentada por muitos homens. Uma mulher que foi xingada na rua. Foi chamada de tudo quanto é nome que não presta. Uma mulher que não tem nenhuma credibilidade na cidade. Mas diz o texto que essa mulher vai na cidade e fala do amor de Deus. E no versículo 39, diz assim: muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher: ele me disse tudo o que tenho feito. E quando a gente lê mais para frente, vai dizer que muitos outros se converteram. Como é que pode uma mulher que até meio-dia era uma mulher sem credencial alguma na cidade, e quando chega 3 da tarde, tem uma cidade rendida aos pés da cruz, uma multidão transformada por causa do testemunho dessa mulher? Como é que pode uma mulher que era chamada de tudo quanto é nome ruim, e agora ela é a missionária?
que levou esperança para os corações. Agora, a minha pergunta é muito prática. Se Deus fez isso na vida dessa mulher, não pode fazer na sua vida, não? A mulher revolucionou uma cidade, amigo. A mulher revolucionou um povo. Os samaritanos receberam a glória de Deus através de uma mulher que tinha tudo para dar errado e terminar errado. Deus não pode fazer algo exponencial. Deus só pode usar os Jeremias. Deus não pode usar você para algo sobrenatural. Ano retrasado, a gente estava fazendo o planejamento estratégico do ano passado. Sempre em outubro, eu faço uma reunião planejando o outro ano. E aí eu virei para a nossa equipe e falei assim, olha, ano que vem, nós vamos batizar 1000 pessoas de uma vez só na praia. O pessoal ficou me olhando assim, mas na minha equipe ninguém tem coragem de duvidar. Ninguém tem coragem de duvidar de uma visão exponencial. Ninguém é louco. Eles só perguntam, tá, mas como seria? Porque a pior coisa que você pode admitir na sua equipe é um espírito de fracasso. A gente tem que saber o como, mas o espírito de fé tem que dominar o quê. E aí eu falei para eles, olha, nós vamos batizar 1.200 pessoas na praia em maio do ano que vem. E aí eles falaram, tá, mas a gente vai parar de batizar no início do ano, vai parar no final do ano, vai acumular. Eu falei, não, fevereiro tem batismo normalmente, nós vamos fazer um programa de 3 meses, e depois de 3 meses nós vamos batizar os 1000 na praia. A equipe falou, desafiador, pastor, mas o senhor está falando, vamos embora. Botamos no planejamento. Fizemos um programa do que faríamos em cada mês. E aí chegou o domingo que antecedia o sábado do batismo. Nós tínhamos 600 e poucos inscritos. Eu viro para a igreja e falo, gente, conseguimos. Já estamos caminhando para 700. Estava caminhando, estava 610, já caminhando. Passou de 600. Ué. Estamos caminhando para 700. E nós temos agora, nesses dias, para arrematar o que a gente trabalhou. E o Espírito Santo vai nos tomar. E eu tenho certeza que tem pessoas que você trabalhou para que assumissem o compromisso com Jesus. E nós não vamos abrir mão, não. Tem que fazer o curso. Se mora junto, tem que estar casado no papel. Se é jovem, tem namorado, nós vamos perguntar se tem fornicação. Nós não vamos abrir mão, não. Mas nós vamos confrontar e vamos levar as pessoas ao desafio. Nós vamos batizar os 1000. Esse trabalho reunia as igrejas do Rio de Janeiro, não só a nossa igreja, as igrejas de atitude da cidade. Meus irmãos, fomos para a praia, montamos tudo, palanque, tudo, e um plástico assim, até a água, para o pessoal de cadeira de roda poder entrar dentro da água para ser batizado numa cadeira especial que flutua. Os surdos, uma equipe de surdos sendo batizado, equipe de salva-vida dentro da água, dando suporte. Quando vem onda aí, ajudando o pessoal a não tomar caldo. Eu nunca vivenciei nada mais parecido com o Pentecostes que eu vivenciei naquele dia. E aí, em maio do ano passado, nós batizamos 1.234 pessoas de uma vez só na praia. Pensa no mover. Aí, para esse ano, tinha de novo o batismo dos 1000. Quem ia duvidar? E nós batizamos mais de 1.200 pessoas novamente.
E ano que vem vai ser igual. Amém. Uma ideia exponencial, um espírito de fé, debaixo de oração. Irmão, por isso que, acima do medo, Deus tem alguma coisa que você nunca vai viver, se o teu medo for maior do que tua fé. É boa palavra, repete. Acima do medo, tem alguma coisa para você viver, que você só vai viver se o teu medo for maior, se a tua fé for maior do que o teu medo. Aí. Acima do medo tem alguma coisa para você viver, que você só vai viver se você superar esse limite, Amém. essa fronteira. Tem uma fronteira que é o teu medo, ela inibe você. Quando você se desafia a alguma coisa além do medo, o Espírito Santo, ele começa a agir, porque fala, aqui tem fé, aqui não tem só o basicão, o normal. E o povo começa a ter que orar mais e buscar mais, porque o povo fala, cara, tem um negócio aqui que a gente não faz, só Deus. Amém. E o povo da igreja se anima, e gente que nunca fez nada começa a fazer, porque agora eles têm um desafio. Porque antes vocês, equipe, faziam tudo, e eles sabiam que vocês davam conta. Mas agora vocês pediram para a gente fazer junto um negócio que sem eles não vai acontecer. Acima do medo. E então, meus irmãos, a gente pode vivenciar algo realmente exponencial. Eu quero concluir dizendo, o mundo tem influenciado e forte. O Rock in Rio é de uma organização, é um negócio impressionante. 15 minutos antes do show começar, tem guindaste dentro do campus do Rock in Rio. 15 para as 3, acho que abre o portão, acho que 3 horas. 3 horas, quando entra a primeira pessoa, não tem um papel no chão, não tem um guindaste, não tem nada. O mundo se organiza para influenciar. O mundo é atrevido para influenciar. Mas nós temos sobre nós a autoridade do céu. E nós precisamos influenciar. E nós temos método, estratégia, trabalho, organização, planejamento, nós temos processo, nós temos KPIs, nós temos tudo isso, mas nós temos os princípios que vêm antes do que fazemos. Amém. E os princípios, eu vejo nesse texto com muita clareza. Se você seguir esses princípios de espírito de fé, de células semanalmente, de maturidade pelo discipulado, de não se conformar em perder ninguém, de ser uma igreja cheia de paixão, meu irmão, se prepare, o seu ministério vai tomar uma velocidade e uma força que você talvez ainda não imagine que seja possível. E eu queria orar por vocês nesse sentido. De tarde eu tenho uma outra palavra, às 3 horas, mas eu queria orar por você. E eu queria que todo mundo tivesse aqui 3 horas para a gente. É 2h30, desculpa, 2h30. 2h30. Mas se você foi tocado por Deus para viver alguma coisa nova com o Senhor, se você está arrependido de ter negligenciado alguma coisa no seu ministério, se você está entendendo que tem um a mais de Deus, que você ainda não está vivendo, mas que você hoje foi tocado pelo Espírito para viver, então sai do teu lugar, vem aqui para frente, vem aqui para o altar, galeria, pode encostar aqui na frente da galeria, ó. E nós vamos clamar ao Senhor agora, nós vamos clamar ao Senhor, porque eu creio no poder de uma oração, eu creio no poder de uma oração, eu creio no poder de um momento de fé. Ah, pastor, já fui à frente tantas vezes, não estou nem aí quantas vezes você foi, essa é a vez, essa é a data, esse é o dia, esse é o dia de você romper o que hoje te segura.
Hoje é o dia de você falar: cara, eu vou viver algo novo e pronto. O meu ministério vai para outra dimensão e pronto. Eu não fui assoprado, eu fui chamado. Eu não sou um Zé Ninguém, eu sou alguém nas mãos do meu Deus. Ah, mas eu não sei falar muito bem, meu português é ruim. Até parece que Deus precisa do teu português para encantar o coração de alguém. Ah, mas eu não fiz seminário grande. Até parece que Deus precisa de seminário de homem para te ensinar a ganhar homem. Que você fez e vai fazer, parabéns, mas é do Deus Todo-Poderoso que está vendo uma unção sobre a tua vida. Pai amado, graças te damos por esse momento de fé, graças te damos pelo teu Espírito Santo aqui, graças te damos pela tua presença aqui. Ó Deus, aqui tem homens e mulheres que foram chamados pelo Senhor. A vida roubou deles, muito deles. A vida roubou deles a essência de alguns. A vida roubou a paixão, a alegria. Alguns ficaram frustrados, viram uma igreja crescer e a deles não cresceu, se sentiram injustiçados. Alguns acharam que Deus foi injusto, porque eles estavam bem intencionados. Eles queriam acertar, mas aí, Senhor, as coisas não foram como eles queriam. E eles se frustraram tanto que alguns até deixaram o ministério. Pai amado, vem sobre esse lugar agora. Vai soprando com a tua glória nesse lugar. Vai soprando em cada coração, e arrancando as dores, arrancando os traumas, as decepções. Talvez pegar a igreja difícil, igreja complicada, gente difícil. Deus, derrama da tua glória, vai limpando as dores do coração, vai fazendo com que uma tomada da fé seja clara, autêntica, completa. Deus bendito, nós temos uma vida só e nós queremos oferecer ao Senhor o nosso melhor. Deus, por favor, ouve esse clamor. Bota a tua mão sobre cada vida aqui à frente, lá em cima, cada coração que está se derramando sobre o Senhor, dizendo: Deus, dá para recomeçar. Deus, dá para refazer. Deus, vem sobre mim. Deus, Senhor, ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor da tua gente. Vai preparando suas igrejas para o mover que vai chegar. A igreja não vai lhe reconhecer quem está chegando. Oh Deus, ideias exponenciais virão. Que eles tenham fé para acreditar nessas ideias. Faz algo, ó Deus, na cidade deles, na vizinhança deles, que nunca foi visto. Deus, nós te clamamos que essa oração seja atendida por completo, no nome bendito de Jesus, nosso Senhor, nosso Redentor, aquele que nos chamou, e é no nome dele que oramos. Amém e amém, Senhor. Amém. Legal.